Olá, Oi, tudo bem? tudo bom e você? Tudo tranquilo. Vamos esperar só um minutinho para poder começar enquanto as pessoas vão entrando, Claro, tá tá? tranquila a imagem, o som? A imagem tá boa. O som para mim tá dando um pouco de eco, mas eu não sei para o pessoal. Se vocês puderem aí, gente, boa noite, puderem ver se o som tá bom para vocês, tá bom para todo mundo. Eu não sei se pode ser o meu. Tá ótimo. Então tá ótimo. Então o som tá ótimo. Posso até Pode ser a cantar, minha né? internet. Bom, Relaxar um pouco, né? Quebrar o gelo. Mas vamos como você bem esperar me mais. conhece, não é difícil fazer isso, né? Não, cadê o microfone? Tenho vários aqui, até com pedestal. Isso não é problema. Com som, com brilho da Frozen e tudo. Ó, tem até dança. Fazemos qualquer negócio. A pandemia faz que a gente... Coisas, né? Se reinvente, literalmente, né? Vamos ver. Deixa eu só. O pessoal tá entrando. E aí a gente. Mais um pouquinho só para esperar Uhum. as pessoas irem entrando. Sim, senhora. Senhora. Aí, Lu, como você sabe, o tempo é 1 hora, né? Mas aí a gente vê Uhum. conforme for o andamento, aí a gente, se Tá, você tiver disponibilidade, claro, né? A tenho, gente total. reabre para conversar um pouquinho mais, Tá. tá? Aí vamos ver também como é que o pessoal Interagir. vai se comportando, interagindo para poder Fazendo perguntas. isso. E Aí a daí você vai gente me vai. controlando o tempo, que você sabe que eu falo um pouquinho. Tá, São 30 pode minutos, né? deixar. Mais ou menos, né? Tudo vai depender do caminho, não é Tá. fixo, né? É só para a gente ter um parâmetro. Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou fazer a abertura, né? Então, dar boa noite para todo mundo, né? Aos que já entraram, aos que vão entrar, né? Então, dando continuidade às nossas lives, hoje nós iremos conversar com a professora doutora Luciana Esper, que já está aqui presente, né? A professora Luciana, ela fez mestrado e doutorado em tecnologia de alimentos pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, né? Ela tem experiência na área de ciência e tecnologia de alimentos, avaliação e controle de qualidade de alimentos, com ênfase em análises microbiológicas. A professora Luciana, ela tem alunos de iniciação científica, participa do PPG-CAPES, né, do nosso programa de pós-graduação, de um dos nossos programas de pós-graduação, tem artigos publicados, mas como a gente tem um tempo resumido, eu sempre, como o pessoal já sabe, eu faço um breve do breve, porque senão a lista fica grande. Então, a Luciana hoje vai falar para a gente um pouco sobre produção de alimentos durante a pandemia, atualizações e perspectivas, né? Então, assim, eu acho que é de suma importância, não só a questão da produção, por várias vezes eu já me deparei pensando assim, principalmente quando a gente pede alguma comida, né, um delivery, eu fico pensando assim, eu tô cheia de cuidado, né? Aqui nem de sapato nunca entra em casa, mas assim, tem vários cuidados. Será que o cara lá da loja teve o mesmo cuidado? Aí eu fico sempre pensando nisso, né? Aí a gente pensa, não, Deus protege, vamos seguir em frente. Então, assim, vamos lá, Luciano, o que você tem para falar para a gente? Aí o pessoal vai postando aí as perguntas, os comentários, que a gente tem o auxílio precioso da Rafaela, que me ajuda aqui em relação às perguntas, e de toda a equipe, né? Mais uma vez falando que esse trabalho só poderia estar acontecendo não por mim, mas pela equipe, que é a Rafaela, o Gustavo, a Natália e o Alexandre. Então, Luciana, você está com a palavra. Muito obrigada.
Obrigada, Sabrina, eu que agradeço o convite, agradeço aí você, a Rafaela, o Gustavo, a Natália, o Alexandre, todos que fazem parte aí desse projeto super importante, né? E toda semana uma live mais interessante que a outra. Eu espero contribuir nessa semana de forma, né, positiva, assim, que com a parte de alimentos, né? Então, alimentos, como você falou, é uma coisa que, tipo, com a pandemia, primeiro que a alimentação em si é uma atividade essencial, então não fechou, né? Então, só por isso a gente já começa a entender um pouco da importância da gente conhecer os riscos, né? E o que, que o alimento está envolvido em termos, né, nessa pandemia, com a Covid, etc. e tal. Então, qual é a primeira coisa que eu acho que para a gente situar, né, um pouco. Então, prazer todo mundo também, então, quem está entrando. Meu nome é Luciana, a Sabrina já falou, sou farmacêutica. E como a gente está aqui na faculdade de farmácia, eu vou falar um pouco também, só para iniciar, por que uma farmacêutica está falando da área de alimentos, etc. e tal. Alimentos é uma das áreas, né, uma das habilitações que nós temos como farmacêuticos. Não é uma área privativa da profissão. Nós temos outras profissões que trabalham com a área de alimentos, como nutrição, biólogos, né, nutricionistas, biólogos, médicos veterinários, que mais? Engenheiro de alimentos, biomédico. Então, tem outras profissões que também atuam na área de alimentos. E isso é importante porque um contribui, cada um com a sua expertise, cada um com a sua formação, mas a gente contribuindo de forma integrada na área, né? Então, a gente tem a resolução 530 do Conselho Federal de Farmácia, que dispõe sobre todas as atribuições e as ações de um farmacêutico na área de alimentos, com ênfase principalmente na produção e na gestão da qualidade. Então, quando a gente fala em gestão de qualidade, nas boas práticas, tudo isso está bem determinado por regulamentos da atuação do farmacêutico, né? Assim como a gente atua em conjunto com as outras profissões. Bom, então vamos começar a falar sobre o bendito, né, coronavírus, que é o SARS-CoV-2, que causa a doença, que é a Covid-19, né, que infelizmente a gente está passando por essa pandemia. É uma situação muito triste, preocupante, né, que infelizmente tem levado muito óbitos. Então, é uma pena a gente estar falando sobre isso, né, mas a gente tem que conhecer a situação até para a gente se precaver, como você falou, da preocupação de delivery, etc. e tal. Então, Covid, né, a doença em si, ela é transmitida, principalmente é uma doença, né, respiratória pelas gotículas. Então, assim, quando a gente fala em Covid, se a gente olhar todos os sites oficiais, ela vai falar, são gotículas, né, e a transmissão ocorre de pessoa a pessoa e em superfície em menor porcentagem, mas com superfície. Aí a gente começa a correlacionar. Bom, para produção de alimentos, você tem pessoas? Tem. Né? Então, pessoas você tem na produção de alimentos. Você tem superfícies? Tem. Né? Então, você começa a ligar a luz amarela, vermelha, roxa, todas as cores possíveis. Fala, pera lá, pode ter. Mas, qual é uma informação importante atual? Por quê? A gente até colocou no título atualizações e perspectivas. Uma coisa importante nessa pandemia é que as informações são geradas dia a dia. Então, o que a gente está falando hoje, amanhã pode ser diferente. Até hoje, à meia-noite, pode ser diferente. Então, tudo que a gente fala, tudo que eu vou falar hoje é baseado nos dados até hoje. Então, até o momento, até o presente momento, não há nenhuma evidência científica de que o alimento pode ser um veiculador desse vírus e a Covid seja uma doença transmitida por alimentos, né? Eu sei que esse termo transmitido por alimentos causa muito rebuliço, porque na verdade é veiculada e não transmitida, mas legalmente a gente fala como DTA, então é doença transmitida por alimento. Então, a Covid-19 não é uma DTA, não é uma doença transmitida por alimentos, e sim uma doença que é transmitida pessoa a pessoa, pelas gotículas, né? Daí vem aquela questão da máscara, distanciamento social, etiqueta respiratória, né? Que muita gente fica em dúvida o que é uma etiqueta respiratória, né? Então, é aquela coisa que a gente sempre
que se a gente, né, a gente aprende, né? Desde criança, mas não faz. Né? Vai espirrar, coloca a mão na frente, vai tossir, coloca a mão na frente, não tosse, coloca... Então, essa é a bendita etiqueta respiratória, que a gente já deveria, né, já tá usando isso há séculos e a gente não usa, que daí você espirra naquele meio de todo mundo. Eu sou bem neurótica com essas coisas, então, assim, vocês vão me ver sempre, antes da pandemia, eu já fazia cara feia para quem espirrava e não cobria o rosto, etc. Agora, então, parto para cima, brincadeira. Violência zero, né? Na verdade, eu não parto para cima, eu saio correndo para o outro lado o mais rápido possível. Tem que ficar distante, né? Então, na verdade, tem essas questões. Então, a gente não tem evidências científicas. Por que a gente não tem evidências científicas? Ah, porque já foi feita análise e não viram nada? Não. A evidência científica é porque esse vírus, que é o SARS-CoV-2, ele é muito semelhante, né, ao SARS e ao coronavírus anterior, 1, né? Então, como não teve relato, que era um outro coronavírus, né, que é semelhante, então, como não teve relato do anterior, eles meio que fazem uma correlação. Não teve daquele, não vai ter desse ou não tem, né? A gente não tem, por exemplo, nenhum experimento que foi feito, análise do alimento e não foi detectado. Até isso eu nunca vi, né? Então, é mais por uma correlação em termos, né, de se aquele não foi veiculado e os alimentos não transmitiram a Covid, então esse também não. E pelo fato também dele não ser um vírus que é encontrado, tipo, entérico, né? E aí a gente tem também algumas dúvidas, porque até a própria Fiocruz publicou, né, um trabalho que foram encontrados o novo coronavírus em esgotos, né? E daí foi aquela coisa, nossa, então é eliminado das fezes, nossa, então vai ser transmissão fecal oral, nossa, e daí depois eles lançaram uma nova, uma nota técnica, uma publicação dizendo que foi encontrado, mas não se sabe ainda a viabilidade ou se ele estava infectivo ainda. Então, só o fato de ter sido encontrado não significa que ele causaria a doença. Então, a gente tem que esperar, aguardar novos desdobramentos desse fato, mas já publicaram tentando acalmar, porque foi um alvoroço isso, então falaram, calma, não é... A gente ainda não sabe se está viável, se isso vai transmitir, a gente não sabe ainda qual que é a dose infectante, a infectiva, etc. E tal. Então, isso ainda tem que ser pesquisado. Mas a gente tem que agir de forma preventiva. Porque aquela coisa, se realmente não for um veículo, o alimento não for um veículo, ótimo, graças a Deus, espero que isso não mude, que não seja. Mas a gente tem que pensar que para fazer o alimento, eu preciso de mais de uma pessoa, quando a gente pensa em restaurante e indústria, né? E a gente tem a questão dos deliveries, que também tem a questão do contato, pessoa a pessoa. E tem a questão da superfície também. Então, eu posso não ter uma contaminação do alimento propriamente dito, o alimento ser veículo, mas na produção deste alimento, seja em nível industrial, seja num serviço de alimentação, num restaurante, eu posso ter o que? A contaminação de outras pessoas, dos funcionários. E daí esses funcionários serão contaminados, que daí depois vão começar a disseminar isso com família, com amigos, etc. e tal. Na hora do delivery, depois vai um entregador pode contaminar alguém que ele vai entregar isso. E superfície é superfície, né? Alimento também é uma superfície. Ontem eu estava assistindo uma palestra de uma profissional da vigilância sanitária da Anvisa, e ela falou assim, olha, a gente não tem essa indicação, mas a gente não pode esquecer que se contamina a superfície, alimento também tem superfície. Lógico que ele tem outras características, são os fatores intrínsecos e extrínsecos são aqueles fatores inerentes ao alimento. Daí você tem mudança de pH, atividade de água, você tem... É um substrato diferente do que uma superfície inerte, por exemplo. Mas ainda tem muita coisa a ser descoberto.
Mas essa questão de pessoa a pessoa, a gente já viu frigorífico sendo fechado, por exemplo. Né? De falar, o frigorífico foi fechado porque contaminação de várias pessoas, etc. E tal. Quer dizer, não foi o alimento ali naquele caso, foi a questão que eles estavam trabalhando perto um dos outros. Então, um que seja contaminado, porque a gente tem que pensar que, por exemplo, quem trabalha, não vamos pensar num serviço de alimentação que é mais próximo da nossa realidade do dia a dia. Quem trabalha num serviço de alimentação, para chegar nesse local, ele veio de algum tipo de transporte. Então, ele pegou lá o ônibus, o carro, etc. e tal, ele teve que usar máscara. A máscara, se ele não usou corretamente, é aquela coisa da faca de dois legumes. Tipo, ou ela te ajuda, ou ela é uma potencial fonte de contaminação. Né? Então, na verdade, a máscara, se você usar inadequadamente, ela se vira contra você, porque na verdade ela está ali, ela está concentrando os vírus para depois você pegar e se contaminar e contaminar muito mais facilmente outras pessoas. Então, tem toda uma questão, né? Então, só para ter um começo, meio fim, né? Senão eu vou... E aí, meia-noite, a gente está aqui ainda. Então, a gente viu mais ou menos qual que é a transmissão do coronavírus, pessoa a pessoa, superfície. Alimentos não tem não tem até então uma evidência científica de veiculação desse vírus, não é uma doença transmitida por alimentos. Ok. E aí? O que a gente faz na produção? Quando a gente pensa em produção de alimentos, você pensa na produção propriamente dita. E daí você pensa que atualmente os restaurantes, os locais estão fechados, estão prestes a abrir, né? Abriram agora há pouco tempo, né? Já deu uma confusão bem dada, né? Sou farmacêutica, e aí, né? Sem engenharia civil, etc. e tal, né? Toda aquela questão. Mas e você também tem, além dessa questão das pessoas irem ao local, você tem o delivery que aumentou muito, né? Então, o que a gente tem que fazer? Quais são as ações que esses locais... Como que eu vou confiar nesses locais para eu consumir? Então, qual é a solução, né? Qual é a indicação? Tanto a nível federal, quanto municipal, estadual... É um negócio que já está na legislação, se for para serviço de alimentação, desde 2004. Só que agora que estão entendendo que é importante. Quer dizer, estão esperando, né? Que é chamado Boas Práticas de Fabricação, as famosas BPF. Então, o que é BPF? O que é Boas Práticas de Fabricação? Práticas e procedimentos para manipulação higiênica adequada de um alimento. Então, as BPFs, elas vão verificar, eles vão tem procedimentos para todas as etapas de produção de alimentos. Recepção de matéria-prima, fluxo, layout, higienização, higiene pessoal, higienização de ambiente, controle da água, controle de pragas. Isso inclui restaurantes. Tudo. Na verdade, desde a fabricação e indústria até o pé sujo aqui do meu lado. Até o pipoqueiro. Até o pipoqueiro. Pastel, tudo. São legislações diferentes. Para a indústria, você tem, por exemplo, a legislação da Anvisa, que está desde 97, e tem um checklist que é 275 desde 2002. Depois tem a 216, a RDC 216, que é para serviço de alimentação, que inclui tudo. Pastelaria, restaurante, tudo. Produzir o alimento, você tem que seguir as boas práticas de fabricação. Então, essa legislação é de 2000. Aquilo, você acha que eu estou falando com você e eu estou querendo ler as coisas, né? Não, deixa, vou bancar tudo para você, calma. Rafa tá passando aqui. Essa pergunta é legal. Então, essa legislação é de 2004 e foi dado 6 meses para todos se adequarem, de começar a valer, etc. e tal. Então, vamos dizer que começou a valer em 2005, nós estamos em 2020, são 15 anos, né? Então, o que a gente vê muito? E isso eu escutei de várias pessoas. E quando a gente vê algumas questões,
assim, você vai em serviço de alimentação, que às vezes eles pedem ajuda, me ajuda porque todo mundo tem que ter um manual de boas práticas, todo local tem que ter, é exigência ter um manual. Então, às vezes eles pedem ajuda para fazer um manual, ou eles pegam uma consultoria de alguma empresa júnior, daí a empresa júnior vem conversar com a gente, etc e tal. Então, você vê que coisas básicas de boas práticas, coisas básicas, tipo de lavagem de mãos, ter cartazes, procedimentos de limpeza, de higienização, não estão sendo feitos. Por quê? O que a gente vê muito? Isso eu escutei ontem de um local. É considerado um custo. Então, na verdade, né? Só que assim, quando você se propõe a fazer alimento para a população, a qualidade tem que ser encarada como um custo ou como um padrão mínimo. Tipo, eu não tenho como... quando eu preparo um alimento, eu quero que ele seja gostoso. Que daí eu vou vender bem. Mas por que eu não posso aliar o gostoso com aquilo que não vai fazer mal à população? Porque todo mundo fala, eu cozinho com amor, essa comida é gostosa com amor. Que amor é esse que não pensa na saúde do outro? Isso é amor? Ou é só propaganda? É o que a maioria das pessoas fala, né? Tem muita gente que fala assim, eu não como verde, coisas cruas, principalmente verde, alface. Eu não como isso fora de casa. Tem muita gente que fala isso, né? Aí eu não como. Ou então peixe, né? Peixe, se for em self-service, aí eu mesmo. Peixe, se for em self-service, eu não como, porque eu acho que está ali muito tempo parado aquele peixe, né? Ele tem. Então, a gente já tem meio que, mesmo quem não trabalha com alimentação, mas quem acaba utilizando, né, restaurantes, até os deliveries, daqui a pouco minha pergunta, ou delivery não, os self-services, né? A gente acaba meio que restringindo por uma intuição, uma coisa íntima, né? Sem conhecimento. Né, sem o conhecimento da questão da fabricação, das boas práticas e tal. Né, porque a gente fabrica, mal ou bem, né? A gente cozinha. Casa, agora, mais do que nunca, a gente cozinha dentro de casa. Tadinho, então, quem convive com a gente, mas tudo bem. Mas ok, estão todos vivos, isso é o que importa. Então, assim, é uma coisa que eu acho que já vem mesmo naturalmente do ser humano. Essa seleção, vamos dizer assim, né? Porque a gente não confia. Porque a gente sabe que não tem. Sabe que não tem. Porque, na verdade, o que a gente vê, assim, se não tem fiscalização, não faz. E a gente sabe que não existe profissional em número adequado para ter uma fiscalização efetiva. Por mais que eles trabalhem incansavelmente, o número de estabelecimentos versus o número de profissionais disponíveis para esse tipo de fiscalização ainda é pequeno. Então, precisaria de um investimento maior nesses profissionais para ter um número maior, porque, infelizmente, a gente tem essa questão. Se ninguém vai ver, ninguém vai multar, não vai passar pelo bolso, então, beleza. E isso não deveria ser, porque a gente não teria esse tipo de desconfiança se a gente soubesse, por exemplo, peixe cru, salada, etc. e tal. Se forem seguidas boas práticas de fabricação, eles seriam seguros, sim. Não teria problema. Só que o que a gente vê na literatura? Contaminação alta. O que a gente vê no laboratório, que a gente analisa os alimentos? Contaminação. Verifiquei isso, verifiquei aquilo. Então, tudo isso nos dá insegurança, né? Tipo, eu fui no restaurante X, depois virei rei, virei rainha, etc e tal. A pessoa fez isso, aconteceu aquilo. Então, isso é uma questão. Então, assim... E uma coisa importante ser dita, que essa questão das boas práticas, que é importante agora, nessa pandemia, é importante para tudo, porque não vai só evitar isso. Quantos outros patógenos você tem? Quantas bactérias você tem? Né? Você tem E. coli, salmonella, Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes, gente, com salada, com queijo, então, o perigo que é. Então, você tem uma bacillus cereus, você tem uma gama de micro-organismos que, na verdade, as boas práticas, ela tipo, é uma pirâmide, né? Você tem a base ali como boas práticas, que é aquele essencial que está preconizado por lei para todos os tipos de produção de alimentos e distribuição também. E depois você vai tendo os outros níveis da pirâmide. Daí,
Não é obrigatório, mas que você pode, como uma empresa responsável, consciente, ir implementando na sua indústria, tipo um APPCC, análise de perigos e pontos críticos, como uma outra ISO, como várias outras ferramentas de gestão. Mas boas práticas é a base que tem que estar, tem que ter. Então a gente tem que tirar um pouco dessa cultura de que qualidade é custo. Não é custo, gente, faz parte do alimento. Faz parte. Né? Então, quantos surtos, gente, surtos que a gente, né, acompanha, ou acompanhou, ou viu na literatura, que aconteceu um surto que acometeram não sei quantas pessoas doentes, não sei lá, por quê? Porque não higienizou uma alface. Ou porque foi higienizado na casa do trabalhador que veio lá com um pote dentro do ônibus porque não tinha lugar para lavar na festa. Então são coisas básicas, por quê? Porque deixou fora da geladeira, deixou um bolo lá com chantilly fora da geladeira, porque era tão grande o bolo que não cabia na geladeira. Então aquilo, gente, tem curva de crescimento, o micro-organismo tem curva de crescimento. Você pode ter uma concentração baixíssima agora e daqui 2, 3, 4 horas já está no nível que ele já está com uma dose infectante, já produziu toxina, e cada um tem sua característica, né? Tem que causar infecção, toxinfecção, intoxicação ou toxinose. Então, essas boas práticas é uma ferramenta de qualidade total. Não é de inocuidade ou de segurança. Mas quando você pensa na qualidade total, você está pensando tanto em patógenos ou patogênicos, esses que causam doença, e deteriorantes, são aqueles que extraem, que deterioram o alimento, você está já garantindo que aquele alimento tem qualidade. Né? E a qualidade é aquela junção, né, de qualidade organoléptica, sensorial, fisicoquímica e microbiológica também. Então, tudo isso são questões básicas. Então, qual é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, da Anvisa, de órgãos oficiais mesmo de outros países em relação à alimentação, à produção de alimentos? Aplicar boas práticas. Então, tudo que você for ver, você entra no site da OMS, da Anvisa, tá lá, boas práticas de fabricação, essencial. Então, agora, mais do que nunca, você tem isso, você tem essa obrigação, que já é uma obrigação, né? E se a vigilância for, a vigilância tem poder de polícia, eles podem fechar o local. E lógico que tem várias questões, você tem níveis que, né, dependendo de como aquilo tá, quais são os itens, você dá uma advertência, fecha, etc. Você tem várias outras questões. Mas você tem que aplicar essas boas práticas. Então, agora, por exemplo, na reabertura, isso é essencial. Então, como que eu escolho um lugar que eu vou pedir uma comida, por exemplo, um alimento? Eu tenho que confiar naquele lugar, saber que o local é de confiança. E se eu não confiar, eu não conhecer, por exemplo, você tem que verificar, pelo menos, se eles dão sinais de que eles compreendem ou isso a gente fala um pouco para o pessoal da serviço de alimentação, coloca alguma coisa, assim, estamos tomando todos os cuidados para prevenir, manda um álcool gel, você faz alguma coisa dizendo assim, eu entendo que eu tenho que melhorar ou que eu tenho que estar atento à minha produção. Porque daí você sabe que aquela pessoa não tá, tipo assim, não tem evidência que transmite para alimentos, ninguém falou nada de alimentos, segue na mesma. Não, tem. Até porque se você vai no delivery, já entrando um pouquinho no delivery, se a pessoa tá com a doença, e aí tem outros casos também, né? Tem aqueles que estão com sintomas, que estão com a doença, que estão com sintomas, aí é fácil de identificar, né? Ok, isola. Tem aqueles que não estão com sintomas e estão com a doença, os assintomáticos, e tem aqueles pré-assintomáticos, né? Que ainda não desenvolveram sintomas, mas daqui a pouco vai ter. Então, e tudo isso, o vírus está lá. E daí, a pessoa vai lá, coloca a mãozinha no nariz, boquinha, espirra, né? Que começa a ter tosse, né, coloca a mãozinha lá na embalagem que vai levar para fora. E daí a bonitinha pega a embalagem e aí. O que a gente faz?
Então, o delivery tem sim que ser modificado, assim, os cuidados. Então, né, a questão das boas práticas, mantém o que está, né, preconizado já por legislação, só que com as características desse vírus, por ser pessoa a pessoa e superfície, há alguns complementos nessa legislação. Não no complemento da legislação, porque isso ainda não está legislado de forma, né, total, federal, oficialmente. Mas nós já temos recomendações, já tem portarias, porque a gente tem, e por exemplo, se a gente for pensar no Rio de Janeiro, a gente já tem tudo que já tem a reabertura, as famosas regras de ouro que eu já vou falar. Então, eu tenho as boas práticas, mas eu tenho que focar e destacar alguns itens. Quais são esses itens? Por exemplo, distanciamento social. Aí a gente tem aquela questão do distanciamento, de você, eu tenho que... O que a gente faz na rua, né? Que vai, eu não posso ficar muito perto. Isso numa produção de alimentos também. Sim. E aí se encontra algumas barreiras, né? Porque alguns locais, ok, você pode fazer um distanciamento, que era o que não ocorreu, por exemplo, em alguns frigoríficos. Mas e os locais pequenos? O que eu faço? Que eu não consigo ter, às vezes, 1,5 m, 2 metros, o outro já está do lado de fora. Né? Mas você não pode ter essa proximidade. Tem que ter distanciamento. Se eu tenho muitos funcionários e não tem esse distanciamento, pensa assim em turnos de funcionário. Um revezamento, mas vai ter que ter isso. Então, por exemplo, máscara, né? Vamos falar agora de máscara na produção. Então, essas são as atualizações, e daí depois a gente fala da perspectiva para não fugir do tema, né? E que senão depois eu levo bronca da prof, né, professora? E daí, no seminário, né? Depois quero minha nota no seminário. E daí... Tô avaliando. Tá avaliando. Indo bem, tá indo bem. Tá indo... Tá vendo aí? Caiu para você ou para mim que caiu? Falhou um pouco, Luciana. Não? Agora tá. Agora se tiver falhando, deu uma falhada. Fala, tá? E aí, eu tava falando da máscara. Máscara na produção. Em termos federal, Anvisa, qual é tem as portarias, porque eu acho que isso daí, depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês, depois se vocês quiserem colocar no site, né, no Instagram, só os nomes das portarias, etc. Legal. E tal. Eu acho que daí as pessoas podem consultar e que se tiver algum tipo de alimentação, etc. e tal. Então, tem portarias que foram lançadas pela Anvisa agora em junho, então são bem recentes. E máscara, eles não pedem, eles não falam de obrigatoriedade. Eles falam que cada local tem que avaliar. Porque desde sempre, nas próprias boas práticas, também não tem essa obrigação das máscaras. É sempre verificar benefícios, né? Tipo, risco, né? Então, se a gente for pensar, o que vai ser importante, por exemplo, porque normalmente a gente usa máscara, o que a gente recomendava sempre e recomenda-se, no geral, o uso de máscara. Quando você, máscara e luva, né? Quando você vai ter contato com o alimento já pronto para consumo, sei lá, uma salada, eu vou preparar uma salada, então aquela salada não vai ter nenhum outro tipo de processamento pós aquela manipulação, então vai direto para o consumidor. É um ambiente com refrigerado, então isso daí é indicado a máscara, porque pode ser que ele fale alguma coisa. Porque o que já está nas boas práticas? Não pode falar desnecessariamente. Evite espirrar, tossir, se for, usa a etiqueta respiratória, mas não pode, aquela coisa que a gente sempre brinca em sala de aula, né? Ninguém tem que comentar de BBB enquanto está produzindo alimento, novela, seja o que for, porque a hora de produção de alimentos não é a hora de falar. E isso tudo está nas boas práticas. Então, justamente para evitar, porque a gente sabe que a gente tem inúmeros contaminantes na boca, né? No nariz, etc. e tal. Então, tudo isso já estava nas boas práticas. Por isso que a gente fala que se aplicar aquilo que já está em legislação,
Já é 90% da questão e os outros 10% são esses acréscimos agora na pandemia, né? Então, por exemplo, máscara. Tem esse fator. Então, a nível federal, não tem. Você tem que avaliar. Porque se você colocar a máscara, por exemplo, num lugar quente, num lugar que você esteja coccionando alguma coisa em alta temperatura. Imagina quando você não vai Aí vai pingar. E aí, Não vai suar, ou não vai espirrar, mas vai pingar. Não adianta muita coisa. Não é? E aquilo fica incomodado. Eu agora passei a tarde num local que eu tive que ir, porque eu tô respeitando bonita a quarentena, mas eu tive que ir num local e uma máscara, tudo certinho. Gente do céu, que desespero, que lugar quente, eu querendo, e aquilo transpirando, eu não posso colocar a mão, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, álcool, não sei o que lá. Então, imagina isso na produção de alimentos, que é tudo muito rápido, muito quente, etc e tal. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Mas já, por exemplo, para a prefeitura no Rio de Janeiro, já é obrigatório o uso de máscaras. Né? Mesmo na produção. Eu até fiz um curso deles esses dias, que agora a gente faz os cursos todos online, né? E a gente participou de um recentemente, né, Sabrina? E daí até perguntei para eles, eu falei assim, mas isso não é obrigatório a nível federal, não, mas municipal é obrigatório. Então, lógico que daí também você vai ter que rearranjar tudo e verificar. Só que se não usar da maneira correta, como já foi falado, é pior. Sim. É muito pior. Um exemplo, já linkando o assunto, já para quando tiver a reabertura, já pensando nas expectativas, etc e tal, já está em vários protocolos que, por exemplo, as mesas têm que ter um distanciamento 1,5 m, 2 metros, etc e tal. Okay. Todo consumidor vai ter que usar máscara e só tirar a máscara na hora de consumir o alimento. E no protocolo fala, não pode colocar a máscara na mesa, em cima da mesa. Então, você tem que levar um saquinho, que isso já né, já está preconizado lá na BNT, em todos os locais que falam sobre o uso correto e a fabricação da máscaras. Então, eu posso até deixar também o link da BNT, que é bem interessante. Tem a da Anvisa, mas da BNT está bem detalhadinho, tudo, até como lava, quais são os tecidos, deixa os dois e daí as pessoas vão decidindo. Tipo uma referência bibliográfica de tudo, que eu acho que quanto mais as pessoas tiverem informações, melhor, e vamos seguir em frente, né? Então, você tem que levar num saquinho ou colocar no seu bolso. Porque se você for uma pessoa assintomática ou pré-assintomática, você tá com a máscara e colocar ali naquela mesa, por mais que eles tenham que higienizar as mesas entre um e outro, né, um cliente e outro, aquilo é um risco de contaminação alto, né? E outra coisa importante falar também, que a gente vai falando essas questões, já pensando na higienização, posso falando que eu acho que em vez de ter um roteirinho, a gente vai né? Conversa, né? É uma conversa, né? Vamos pensar, a gente está falando de higienização, que também está nas boas práticas, né? Qual é a grande vantagem que a gente tem sempre que tentar enxergar o lado bom da situação, né? Apesar dessa pandemia tá difícil, né? Tipo, a gente nunca esperou e eu tenho certeza que ninguém tá vendo alguma coisa positiva nisso, assim, em termos da população em si. É muito difícil, mas a gente tem que pensar também no que a gente pode extrair, né? Esse vírus, o SARS-CoV-2, ele é envelopado. O que significa isso? Ele tem uma camada de lipídio e proteína. E tem os vírus envelopados e os não envelopados. Por sorte, esse é envelopado e ele consegue, essa camada, ela é destruída com sabão, com álcool, com cloro. Então, ela tem uma persistência no ambiente, mas ele é facilmente eliminado, porque na hora que você destrói essa camada lipídica e proteica, esse vírus está inativado, né? Porque daí já sai todo o material, etc e tal. Então, o que a gente tem que saber? E o que é importante? A gente tem isso ao nosso favor.
Então, por isso que eles ficam tanto batendo na tecla de lavar as mãos, higienize superfícies, higienize maçanetas, higienize mesas, tudo, porque com isso a gente consegue eliminar esse vírus. Então, se a gente for pensar, vamos pensar agora entrar no foco higienização, produção de alimentos, que é importantíssimo, né? Então, lavagem de mãos para funcionários também está nas boas práticas de fabricação, não é novidade. Então, até que eles falam, tem que ter pia para higienização. Eu já fui em local que tinha pia, só não tinha sabonete. Adianta? Tinha água. Tinha água, né? Tem que saber, né? Que às vezes tem a pia lá só para quê? Né? É aquela coisa... para constar. Para constar que tem. Pela legislação, já disse, tem que ter pia com sabonete neutro, não é aquelas... tem que ser papel, não, então descartável, não reciclável. Que mais? Tem que um cartaz mostrando qual é a forma ideal de lavagem de mãos. Tem que lavar as mãos por pelo menos 20 segundos. Conta até 20 e vê se você usa 20 segundos para lavar as mãos. Todo mundo que está assistindo aí. Conta até 20 e pensa se lava. Não lava. A gente não tem esse hábito. Né? Nós já fizemos uma vez um trabalho num restaurante que era self-service. E daí tinha uma coisa assim, todo mundo chegar para lavar as mãos. E a gente foi anotando. Quem chegava e lavava as mãos. Quem lavava as mãos só com água e não com sabonete. Quem lavava as mãos e enxugava na calça. Bom, chegou um ponto que acabou o sabonete, acabou o papel, né? E aí ninguém pediu reposição. Acabou, não tem, tudo bem. Então, assim, a gente vê que a gente não tem essa cultura, né? Esse costume. E não é mágico, gente. Você não pega o sabão e faz assim e acabou. Se você tem que destruir uma camada proteica e lipídica, você tem que friccionar, né? Então, quando você pensa em higienização, você tem força física, força mecânica, né? Força física mecânica, força química, tempo. Então, assim, tem vários fatores que fazem com que esse processo seja eficaz. Se você focar num único fator, os outros acabam. A mesma coisa, por exemplo, do cloro. Ah, você tem que higienizar com cloro. Ok. Qual a concentração? Então, quem usa a concentração adequada? E o tempo? Tem 500 trabalhos que fizeram isso. Nós já fizemos isso. Recomenda-se 15 minutos. Faz com 10 para ver se dá certo. Não dá, gente. Que custa esperar mais 5 minutos? A Vigilância do Rio tá recomendando 20 minutos até. Então, 20 minutos ou de acordo com o fabricante do produto. Então, quem que lê, por exemplo, vou usar aqui despejo. Deixa eu dar um negócio bem grande aqui, porque quanto mais cloro, melhor. Não é. Para que existe estudo de concentração? Então, às vezes, quando você usa mais, você está piorando a situação. Porque, além de não ter uma ação efetiva, porque aquilo foi estudado para aquela concentração, aquele tempo, você pode estar piorando, porque você está corroendo o material. E corroendo o material, você está formando micro fissuras, não, mas craterinhas, que você está deixando a superfície mais irregular, porque corroeu. Você está formando condições do micro-organismo se alojar melhor naquela superfície. Você está desgastando o seu material muito precocemente. Você está prejudicando o meio ambiente. Então, tem outras coisas que às vezes a gente não pensa, que aquilo no final é muito pior. Né? Mas aí, por exemplo, tem até uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, da Rafaela. Ela coloca assim, quanto à higienização dos alimentos, nesse caminho que você está falando, né? Como deve ser feito? Por exemplo, legumes, frutas, dentre outros. Nós lavamos aipim cortado com água e sabão. E 2 dias depois ele estava estragado. Devia ter comido logo, Rafa, né? Tô brincando, porque eu já esqueci.
Eu já esqueci na água sanitária de um dia para o outro. Eu fui dormir e a maçã ficou lá. Mas eu já escutei falar que, por exemplo, eu não sei se eu vi na televisão, né? Alimentos com legumes, frutas com casca, tipo banana, laranja, uma esponja com água e detergente, às vezes é até melhor, porque aí você faz essa questão da fricção que você falou, né? Do que deixar lá no cloro. E no cloro deveria ficar mais alimentos que não dá para você passar água e sabão e ficar esfregando. Tem lógica? Então, isso é super interessante, essa questão do sabão, né? E aí, e é uma coisa que não é muito falado em lugar nenhum. Assim, só tem essas coisas assim, um blog na internet, um programa assim, sabe, assim, mas cientificamente a gente tem poucas questões em relação a isso. O que a gente tem de informação? Nós temos informações de um material do FDA, né? E que não é recomendado sabão em alimento. E até tem um artigo de um pesquisador que ele fala: sabão é para a mão e para o corpo, não tem alimento, não é para sabão. Né? Então, assim, nem banana que tem casca? Laranja? Então, isso eu estou falando assim, por quê? Porque você tem também a questão das contaminações químicas. Você pode ter resíduos ali se você não enxaguar bem. Lógico que com casca você vai tirar essa casca. Né? Mas aí é interessante você falar isso da casca, que, por exemplo, vamos por vários caminhos. Eu vou por um e depois venho por outro. Vamos pensar aqui, ó, banana com casca. Você vai lavar com água e sabão e daí você vai guardar o seu cacho, certo? Sim. Tá. E aí, você acha que mudou alguma coisa no seu alimento quando você lavou? Porque a banana, você olha ali, tem umas entrancinhas, não tá sempre 100% lacrada. Né? Às vezes tá um pouquinho abertinho, Então, o que acontece? Dependendo da forma que você vai higienizar esse produto, você pode acrescentar algo que vai ser pior. Por exemplo, se a água entrar nessa banana por qualquer ranhura que tiver aquilo, além de você aumentar a água ali naquela superfície que vai deteriorar aquela banana muito mais facilmente, então você muda a característica do alimento. Entendeu? Então, aqui ela vai ficar mais propensa a talvez não a Covid, a não ao vírus, mas você vai ter outros patógenos ou deteriorantes que antes não conseguiam se desenvolver, porque tem atividade de água. Atividade de água, né, para quem não conhece, a água livre no alimento, aquela água que um micro-organismo usa para viver, para se multiplicar, etc. e tal. Então, você muda algumas questões. Então, você acrescenta aquilo, o sabão pode penetrar e você está consumindo um pouco desse sabão. Então, tudo isso... foi o que a Rafa falou, né? O aipim estragou. Estragou porque aumentou a concentração, a água livre, né? Sim, porque e ele não estava fechadinho. Oi? Ele não era fechadinho, ela falou que ele já veio cortado, né? Porque aipim geralmente você não corta, você não compra a raiz toda, né? E fora que pode ter absorvido aquele sabão e vai lá saber. Porque se você for ver a composição do sabão, você tem entre vários, né, componentes, etc. e tal. Então, esse é um grande perigo que a gente tem hoje também, e a gente tem visto alguns relatos de intoxicação, ou de queimadura com álcool 70, etc. e tal, porque a gente tem usado as questões que chegam até a gente sem, por exemplo, eu vou eliminar com água e sabão. Só que daí, assim, eu revirei materiais, etc. e tal, e o que eu encontrei foi um material do FDA que fala sabão, não. Aí, como que a gente pode fazer? Né? Agora eu vou entrar na outra questão. Você falou da laranja com a casca, que era melhor seu sabão, porque no cloro não vai ficar tão bom. Qual é o procedimento adequado? Quando a gente fala em higienização, a gente está pensando em limpeza, que é retirada das sujidades grossas, né? Matéria orgânica, inorgânica, seja o que for, minerais, etc. e tal. E a sanitização, que é
a retirada dos micro-organismos. Então, eu tenho duas questões. Como se fosse, por exemplo, lavar um prato. Você tira primeiro o excesso de comida, né? E depois você vai... Só que daí, o que acontece? Se você verificar até no próprio rótulo desses produtos, esses cloros próprios para alimento, ele fala, lavar bem os folhosos, as frutas com água em água corrente e depois aplicar. Por quê? O cloro, por exemplo, ele reage com matéria orgânica. Então, se você não fizer essa pré-lavagem, essa lavagem prévia do alimento, antes de colocar no cloro, o cloro vai reagir com aquelas sujidades que estão naqueles produtos, tipo da alface, Por isso que minha avó sempre falava, Luciana, quando eu vou no restaurante e essas coisas assim, ela falava assim, eu vou atrás de você, porque se pegar eu pego, você é tão neurótica com essas coisas. Mas isso não fez com que eu emagrecesse, né, bem? Então, gente, comam, não fiquem neuróticos, porque o negócio é só você escolher aquilo que é saudável. E é visível que tem muita coisa saudável aí, segura pra gente. Não saudável, mas segura, né? Então, assim, se a gente colocar pelas alface e colocar direto no cloro, não é uma coisa que é nada. Porque ela, com as sujidades que vem, o cloro vai reagir com aquela matéria orgânica. Então, você tem que lavar folha por folha com água corrente, tirar aquelas sujidades grossas ou a laranja, passar uma água e depois colocar no cloro. E daí deixar esse tempo. E aí enxaguar. E aí, ainda bem que eu não fiz compras hoje. Vou fazer só amanhã ou depois. Porque eu estava fazendo tudo errado. Não, mas isso assim, Sabrina, aquilo que eu comentei. Isso são as informações que a gente tem hoje. Vai que amanhã fala, gente, tem que tacar tudo na máquina de lavar, tacar cloro lá, detergente, e beleza. Aliás, faz isso. Misture cloro com sabão, tá? Pelo amor de Deus, que sai um gás lá que é tóxico, etc e tal. Jamais misture sabão em pó com cloro, pelo amor de Deus. Que é super perigoso. E que às vezes o pessoal junta assim, fazendo limpeza, né, de casa, etc e tal, tem um material muito perigoso aí, uma reação que é bem perigosa. E aí, como é que é? Sabão em pó com quê? Tipo, sabão com água sanitária? Com água sanitária. Não é indicado, não. Revendo os conceitos. Depois eu mando isso, depois que... Revendo os conceitos. Essa parte eu perdi da aula de química, essa eu não me lembrava. Aí, então, o que acontece? Tá falando. E daí tem o pré-enxágue, o enxágue posterior do cloro. Por quê? Normalmente, até você fala assim, cloro, ele depois evapora e tal, então, teoricamente, não precisaria enxaguar. Mas precisa de um tempo. E às vezes a gente faz isso, a gente usa o cloro, né? Passa lá os 15 minutos e já consome o alimento. Então, na dúvida, sempre enxague depois que você tira do cloro. Porque para o tempo dele evaporar, isso aí, a gente ainda não sabe exatamente de cada produto. Então tem que enxaguar. E esse último enxágue tem que ser com uma água de qualidade. Porque você pega uma água que não seja de qualidade, você recontamina. Sim, né? sim. Então, eu particularmente sempre enxago com água filtrada, né? Pego do filtro e faço esse enxágue final com água filtrada, porque daí eu sei que já tá ok, né? Já tá higienizado. Então, e a outra coisa do cloro também que é importante ser falado e tanto do cloro quanto do álcool, é a questão da produção. Porque assim, e é uma coisa que até falei uma vez e daí gerou umas dúvidas, tem o cloro de alimentos, né? Aquele que você compra, que é carinho, que até acho que eu vi uma pergunta disso aqui no meio, que sabe que eu falo, né? E pode tirar ponto disso que eu não fui obediente. Aliás, deixa eu só interromper um pouquinho, Lu. Uhum. Para perguntar para o pessoal, porque nas minhas contas aqui faltam 6 minutos para eles encerrarem. Às vezes eles deixam a gente um pouquinho mais. Uhum. E tem um monte de pergunta que a gente ainda não fez, porque a gente está conversando, né? Literalmente. Aí eu queria perguntar ao pessoal se a gente pode reabrir para o pessoal voltar para... Que aí fica meio que as perguntas, eu quero saber, então a gente faz as perguntas quando voltar. Aí se o pessoal puder ir colocando aí, né, falando que dá para ficar mais, sei lá, mais 15 minutos, meia hora,
E aí, vai lá, continua aí, Luciana. Quando der 1 minuto, eu te interrompo. Tá, aí eu vou ser super breve na próxima, tá, prometo? Não, continua, vai tranquilo. Aí, essa questão do cloro e do álcool, tem que tomar muito cuidado com aquela que a gente chama de falsa sensação de segurança. Porque se a gente não usar esses produtos adequadamente, por exemplo, o cloro, ele tem várias características que tem que tomar cuidado. Você não pode preparar o cloro e falar assim, bom, já que eu vou usar isso direto, eu vou deixar uma bombona aqui, um litrão, vou pegar um daqueles galões e vou deixar preparado, que daí eu não preciso ficar preparando diariamente, que é mais prático. Não. Uhum. O cloro, depois de algumas horas, então, assim, ele tem uma concentração adequada para agir, que é de 100 a 200 ppm, partes por milhões. Se você deixar aquilo depois de algumas horas, ele já não está 100 a 200, ele está 60, 70, e já não tem essa ação. Ele reage à luz. Então, você tem que deixar num recipiente, o cloro, né? Que tenha proteção. Por isso que esses frascos que vêm são sempre opacos. Então, tem várias questões, temperatura, pH. Então, é uma coisa que tem que ser preparada diariamente, sim. Né? E o álcool... E qual é a diluição? Normalmente é 1 colher para 1 litro de água. 1 colher de cloro, desses cloros... Lógico que tem que olhar no rótulo, tá? Tô falando daquele cloro que vende no mercado. De casa. 1 colher para 1 litro. Mas tem aqueles cloros próprios para alimentos. Eu, particularmente, prefiro usar esses próprios para alimentos que já vem lá, colocar 20 gotas em 1 litro de água, colocar etc e tal. Por quê? Porque esses cloros que a gente compra de mercado, a gente tem que olhar o rótulo e verificar se é só hipoclorito de sódio. Porque o cloro é o hipoclorito de sódio. Às vezes você pode ter outros compostos que são adicionados ali. Né? Alguma enzima, um branqueador, seja qualquer outra. E isso já não é indicado para alimentos. E ele tem que estar no rótulo que ele também serve para alimentos. Porque existem alguns cloros com outros componentes além do hipoclorito de sódio. E aí, isso não pode de alimentos. Aí vem a questão da contaminação também. Então, eu prefiro usar esses próprios, apesar de ser um pouco mais caro, para não correr esse risco de, tipo, de falar assim, não, usa, né, tal. Mas se for usar esse outro, olhe bem no rótulo. Só tem que estar hipoclorito de sódio a 2%. Se não me engano, 2%. Aí é 1 colher para 1 litro e tem que estar vindo que pode ser para alimentos também. Porque se tiver qualquer outro composto, aí você pode ter uma intoxicação química ali. Né? Então tem essa questão. E o álcool 70, você tem que manter ele muito bem fechado, porque ele evapora. Né? Ele não precisa estar protegido da luz, etc e tal, mas ele tem que estar muito bem fechado. E aí tem uma coisa muito importante, também posso falar rapidinho disso? Pode, ainda dá, ainda não apareceu aqui não. 30 segundos ele aparece. Aí eu corto e a gente começa de novo. O cloro, o álcool, gente, é 70%. Porque agora foi liberado novamente o álcool 70% líquido, né? Antes você só encontrava no mercado 46%. Né? Então agora você tem os 70, só que às vezes na prateleira do mercado tá o 46 e o 70 um ao lado do outro. Você vai lá e sem querer pega o 46. Então tem que olhar com cuidado que é o 70. E outra coisa que eu vi no mercado que me chamou a atenção, que tinha um álcool 46 dizendo que era bactericida, né? Bactericida que vai eliminar a bactéria, não tá ainda relacionado ao vírus, mas dizendo que é bactericida. Aí eu falei, Luciana, ele vai fechar em 10 segundos. Tá. Então, gente, eu vou reabrir. Eu demoro uns 2 minutinhos só para reabrir, porque eu tenho que salvar. Tá, eu tô vendo que as perguntas têm tudo a ver com o que eu queria falar depois. Aí já vai na pergunta, que daí depois... Então, continua. Tá, só vou terminar a questão do álcool. Isso, aí depois a gente já começa as perguntas, né? As perguntas.
Tá. Então, e estava escrito 46 e estava falando bactericida. Eu falei, gente, não é possível, né? Eu tenho que rever meus conceitos, artigos, etc e tal. E daí eu fui procurar tudo e, e daí, só que daí eu falei, não, vamos primeiro, como a gente sempre faz, vamos olhar o rótulo, né? E na verdade era um álcool com outro agente sanitizante. Só que na embalagem estava escrito álcool. E isso pode induzir a uma confusão do consumidor. Por quê? Porque ele vai falar, não, eu vi um álcool 46 que falava que era bactericida. Então, qualquer outra marca também vai ser. Então, isso é um problema, né? Eu até escrevi para a empresa alertando que eles, né, tudo bem, né, colocar dois, etc e tal, mas tinha que estar grande, álcool com outro agente, ou álcool, colocar alguma coisa que seja claro, que não é só o álcool. Porque na hora, eu até falei assim, nossa, mas não, moça, não pode usar, eu uso sempre. Eu sempre uso, eu até uma mulher de uma serviço de alimentação, e ela, eu tô fazendo isso tudo certinho, porque eu uso álcool sempre, sempre passei, higienizei tudo não contamina. Falei, gente, esse álcool você não tá eliminando nada. Só as sujidades ali que tá sendo arrastada. E fora que pode também até, como é álcool, as pessoas têm costume tipo, de passar na mão, é normal, né? Picada de mosquito, quando a gente era criança, passa álcool que para de coçar. A pessoa pode passar, né, na pele e ter uma reação alérgica àquele outro produto que está inserido ali, né? Então, assim, é complexo. Ou então, sei lá, vai acender a churrasqueira com aquele álcool e... Não sei. Então, assim, né? Então, acho que várias coisas que podem acontecer. Tem vários desdobramentos, né, que podem ocorrer ali. Então, assim, eu achei bem perigoso, principalmente nessa época. Então, isso pode trazer uma confusão, assim. Então, isso tem que ser bem falado. E a questão do álcool também, de não ficar perto de fontes de calor, porque o álcool é inflamável, um dos motivos, né, que ele parou de ser vendido em forma líquida, sem ser gel, etc e tal. Então, tem todas essas questões para a gente não eliminar um perigo e criar outro, né? Então, senão o risco está ali. Eu acho que a questão, assim, mesmo numa produção de alimentos, né, é a gente pensar que estamos contaminados e está tudo contaminado. Então, vou trabalhar para não passar nada para lugar nenhum, para alimento nenhum. Eu tenho que trabalhar de forma mais segura possível. A gente já viu vários vídeos de tipo, eu vou simular tem aqueles hidratantes que vêm com substâncias que são luminosas, e daí coloca na mão, né? Daí você coloca tipo, uma bioluminescência, etc. e tal. E daí você vê que depois de 30 minutos tá todo mundo brilhando, que ou seja, se fosse um vírus ali, tava todo mundo infectado. Então, agora, quando você toma as precauções, você age de maneira adequada, que já estão previstas por lei, ok, você mantém brilhando, mas os outros não. Então, eu acho que se a gente entrar nessa consciência de que eu posso disseminar alguma coisa, transmitir algo para alguém ou para algo, eu vou agir de maneira mais consciente. E daí, só para você começar as perguntas, só para eu terminar uma coisa, assim, porque o que eu vejo muitas pessoas falando, porque nessa pandemia, agora eu tô mais zen, agora eu estou pensando no próximo, agora eu tô fazendo doação disso, porque agora eu tô me revendo como pessoa. Ótimo, maravilhoso, acho lindo. Mas você fazer isso e sair sem máscara, você fazer isso e não manter o distanciamento social, você fazer isso e começar a disseminar notícias falsas, né, pelo WhatsApp, etc e tal. Você fazer isso e não agir de maneira adequada, se você trabalha numa produção de alimentos, se você é dono de alguma coisa, se você é gestor, seja o que for, a sua bondade está do lado para fora, porque são vidas que você está lidando. Não é simples. Não é uma coisa pequena. Não é algo tipo, é isso, é aquilo. Não, gente, é um vírus que tem, infelizmente, matado pessoas, que tem grupos de risco, mas a gente vê pessoas, inúmeras pessoas que não têm nenhuma comorbidade, que não está
classificado como nenhum grupo de risco e está indo a óbito também. Então, e a cada dia você vê um grupo de risco surgindo, né? Antes eram 2, 3, agora já tem uma lista imensa. Então, a gente não tem, é um desconhecido, a gente está andando em campo minado. Então, vamos pensar na nossa responsabilidade como pessoas, como cidadãos, etc e tal, porque não é brincadeira. Ai, não aguento mais, não aguento, ninguém aguenta. Nem quem gosta de ficar em casa tá aguentando. Então, eu também não aguento, mas eu prefiro aguentar do que colocar o outro em risco. E como que eu vou ver? Que consciência é essa? O que adianta, né, fazer zen, meditar, rezar, etc e tal, e agir de forma inconsequente? Então, eu porque acho as que é a pessoas acham que estão responsabilidade. de férias, né? Nossa, gente. As pessoas acham que hoje mesmo a gente estava conversando aqui em casa, porque fulano foi para Saquarema. Por isso é que o raio do bicho está interiorizando, porque as pessoas Tá. acham que estão de férias e aí elas saem das suas casas e vão viajar. Tipo, Não, tô aqui gente. numa pousada e tal. Quer dizer, você não sabe aquilo que você já falou aí no início. A pessoa pode estar totalmente assintomática e foi passear lá em Saquarema. E o povo de Saquarema está quieto lá no lugar deles. Nossa, Eu acho que é quantas muito por pessoas. aí, né? Porque assim, a gente não sabe, gente, e essa questão de ter os assintomáticos e os pré-sintomáticos, isso é muito complicado. E quando a gente pensa na área de produção de alimentos, é pior ainda, porque você não sabe quem está manipulando o seu alimento. Você não sabe se aquela pessoa no caminho de casa, ele pegou um ônibus que alguém espirrou, que alguém não sei o que lá, que alguém fez alguma coisa e ele chegou, ele está contaminado, ele vai apresentar aquilo, sei lá, daqui 14 dias, daqui uma semana. E aí, ele já preparou seu alimento. Então, por isso que os locais de produção de alimentos, por mais que não tenha evidência científica que o alimento seja um veículo, tem que ter boas práticas de fabricação. E aí não tem. Gente, mas o funcionário é um ser humano, ele consegue entender o que está acontecendo no mundo, ele consegue ler, ele vai utilizar esses mecanismos e essas ferramentas de proteção. Porque ele se protegendo, ele está protegendo a família dele também. Sim. Então, foi um dos motivos que a gente também criou o Instagram do laboratório, para a gente colocar essas informações e, tipo, por isso que eu falei, vou colocar todas as referências que a gente tem, porque não é a hora de, não, depois eu vou publicar isso, não, vamos disseminar a informação, coloca isso para frente, que quanto mais gente souber, melhor. Sim. Se uma pessoa disseminar informações corretas e importantes e adequadas, você pode, você forma uma rede. Tem um crescimento exponencial igual das bactérias. Né? Só que daí positivo o negócio, né? Positivo, positivo. Pelo contrário, eu nunca precisei tanto de férias como agora. E olha que eu não tô ainda, não tô como vocês aí em coordenação, direção, gestão, etc e tal. Mas o trabalho em casa remoto é muito mais desgastante do que o presencial. Então, assim, eu tô contando os dias para as férias, porque realmente não é férias, gente, é muito pior o negócio. Só que daí você tem que agir de maneira adequada. Que além do trabalho, você tem o trabalho de casa, né? Que é a parte pior. Bem, vamos lá, vamos para as perguntas. Para o pessoal que ainda não assistiu às nossas lives, algumas pessoas eu até reconheço o nome, porque são pessoas que são da faculdade, ou professores, ou até mesmo alunos e tal. Outras pessoas eu peço desculpas, eu não reconheço o nome, então eu leio da forma que aparece, porque eu já cometi uma gafe. Então, eu leio exatamente do jeito que aparece. Tá? Então, a primeira pergunta, Tatiri. Quais cuidados podemos ter em casa com os alimentos? Acho que você já falou bastante, né, em relação à higienização e tal. Álcool na embalagem é uma boa. E o aquecimento no micro-ondas ajuda? Uhum. Então, vamos lá, vamos por partes. Vamos do Jack, né? Gente, que legal, tá? Eu brinco, mas eu sou séria. Vamos por partes. Alimentos, então, né, como a Sabrina falou, eu falei a questão da higienização dos alimentos. Álcool 70, sim, nas embalagens. E aí, eu vou até, aqui na própria Vigilância Sanitária, eles lançaram
os protocolos, e ele fala, vou ter aqui, quer ver? Eu tenho aqui só para ler exatamente o que a vigilância pede. Embalagens não perecíveis, como Tetra Pak, latas e garrafas, lavar com sabão neutro e secar. Então, são essas embalagens duras que não têm a possibilidade de penetrar, né, de incorporar o alimento. Então, esses tipos de embalagem você pode lavar com água e sabão. Então, tipo, chega a garrafa, latinha, qualquer coisa dessa, lava com água e sabão e seca, né? Ok. Agora, embalagens mais sensíveis, como arroz, feijão, pães, né? Aquelas embalagens mais bolachas, higienizar com solução de cloro 70. Cloro 70 não, álcool 70, desculpa. De álcool 70%. Então tem sim que higienizar, tem que fazer compra, voltar e lavar, porque quantos relatos de pessoas que a gente escuta que assim, gente, eu não saí de casa, a única coisa que eu fiz foi ou ir ao mercado, que daí pode ser pessoa a pessoa, ou eu recebi o delivery. Tipo, eu compra no mercado, eu, por exemplo, eu faço compra pelo celular e recebo em casa. Então, eu recebi. Aí você tem duas possibilidades da contaminação. Ou foi o entregador, porque você não manteve a distância, a questão do cartão, etc e tal. Mas isso eu falo quando você for perguntar do delivery, que eu vi que tem uma pergunta disso. Ou foi pelas próprias embalagens, que tem uma porcentagem pequena de contaminação, mas tem. Né? Então, tem que higienizar, sim. Mas a orientação das embalagens é só álcool 70, tipo, sem fazer propaganda, tá? Por favor. Mas veja... Tipo, na embalagem oficialmente, Cruz Vita. Não, oficialmente, o que a gente tem de informação oficial é o que age. Existe uma lista de produtos que agem sobre o vírus, né? Isso é uma lista do FDA e da EPA, da Agência de Proteção de Ambientes, etc e tal. Isso eu vou disponibilizar também para vocês colocarem. Então, é uma lista de produtos. Então, lá você consegue ver até os nomes comerciais desses produtos. Mas em termos de princípio ativo, a gente tem o cloro, o álcool 70, né, o sabão, tem acho que quaternário de amônia, eu acho que peracético, se não me engano. Então, tem algumas questões. Então, eu teria que ver qual é a formulação, mas eu não ouvi nada de não, mas aí teria que ver qual é a formulação, porque assim, é importante fazer isso, porque às vezes a pessoa comprou um produto X e não sabe se pode. Então, é verificar rótulo, verificar a formulação e se aquilo está previsto e qual é a concentração. Mas, a princípio, também tem que ver essa questão da concentração, porque às vezes mas tem uma concentração X e aquilo que age é X ao cubo, né? Ou ao contrário. Então, assim, porque a gente tem que pensar também na contaminação nossa, né? Porque a contaminação química. Porque é aquela coisa que a gente sempre fala nas aulas de microbiologia, de alimentos. Às vezes a gente retira o perigo biológico, mas a gente insere o perigo químico. Então, a gente tem que escolher, às vezes, e quando a gente fala em perigo químico, tipo, sei lá, uma toxina, uma micotoxina, a gente tem que escolher, ou quando você torra demais um pão, que daí tem todos os compostos tóxicos, etc e tal, que você quer torrar para eliminar, por exemplo, uma bactéria. Tá, você eliminou a bactéria, mas você tem um composto tóxico horroroso pela torra, né? Tipo aquela coisa torrada, carne muito torrada, pão muito torrado. Então, lá tem toda uma consequência química mais complexa, né? Então, assim, você tem que escolher, mas oficialmente, vou falar agora pela Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro e pela Anvisa, é álcool 70 e cloro na concentração, uma colher para 1 litro. Essas são as oficiais. Ela coloca aqui aquecimento no micro-ondas, ajuda? Aquecimento é o seguinte. O outro benefício, né, desse vírus, assim, um lado, vamos pensar, bom dele de eliminação é que, além dele ser eliminado com essas substâncias,
ele, na temperatura normal de cocção, que seria, por lei, você tem que ter o centro do alimento a 70 graus, a essa temperatura ele é eliminado. Então, assim, o vírus, isso é importante falar, foi importante essa pergunta, porque a temperatura de refrigeração em nada para o vírus é a mesma coisa. Então, você colocar na geladeira, qualquer outra temperatura, ele não altera ou não diminui, ele não faz nada com o vírus. Mas a temperatura normal que a gente tem por lei, por isso a gente entra nas boas práticas novamente, que todo alimento tem que ter o centro de 1,70 graus, essa temperatura elimina, sim, o vírus. Então, assim, dá uma preferência nessa época com aqueles alimentos coccionados, né? Ou se for cru, higienizar bem com hipoclorito, desde que faça uma lavagem prévia para a matéria orgânica não reagir com cloro. E aquecer por micro-ondas, eu particularmente, eu faço isso. Por exemplo, sei lá, pedir uma pizza. Eu sempre dou uma reaquecida, e daí entra a parte do delivery, porque tem que ser rápido, né? Então a pizza, teoricamente, tem que chegar quente. Então, para você ver que aquele alimento chegou na temperatura adequada, e ele foi produzido na temperatura adequada. Então, se não chegou quente, daqueles quentes que não vai chegar, né? Porque hoje em dia, com delivery a 1.000, você tem 1 milhão de entregas na frente. Eu, particularmente, aqueço. Não é nenhuma recomendação, protocolo oficial, mas eu aqueço por uma questão de saber que o vírus não resiste a 70 graus, por exemplo. Então, eu aqueço o alimento bem antes de consumir por ficar mais tranquila. É mais isso. Não sabia. A Carol, né? Vou ler do jeito que tá, né? Tá. Então, vou ler. Lu, você acha que o modelo self-service pode se tornar obsoleto? Eu acho. Então, a questão self-service, hoje em dia, não é recomendada. Em alguns municípios está até proibida, né? Não está proibida a nível federal, mas em alguns municípios já estão dando alguns regulamentos próprios que self-service não. O que a gente tem agora como uma recomendação é que tem assim, tipo um buffet com algum funcionário servindo. Aquela questão de todo mundo pegar no talher, pegar nos utensílios, porque imagina, se a gente tem que manter distanciamento social, se aquilo pode ser transmitido, né, por superfície. Imagina, eu pego a colher, o outro pega a colher, o outro pega... Então, assim, e fora que fica uma fila, né, normalmente. Como você vai manter distanciamento de 1,5 m a 2? Aí começa toda uma questão. Então, assim, o que se pode fazer, o que se é permitido atualmente, são buffets com funcionário do local servindo a pessoa. Agora, self-service, já tem toda uma questão de self-service que já é anterior à pandemia, né? Porque você... então, aqui, ó, do Rio pode, mas funcionários que servem. É isso que está acontecendo. A pessoa se servir, não. Mas o funcionário servir é isso que está acontecendo, porque daí o funcionário tem toda a paramentação, né? Máscara, usa aquele face shield, aquela proteção. Então, tem toda a higienização das mãos. E aí você tem a questão também de manutenção de temperatura. Então, você consegue... você tem que verificar a temperatura do alimento para ver se os refrigerados estão ali abaixo de 4, 5 graus, se os aquecidos estão acima de 60, 65 graus. Então, você tem toda uma questão mais complexa, mas eu acho que self-service, daqueles da gente servir essas coisas, depois, nesse novo normal, que hoje em dia a gente fala do novo normal, esse novo normal, eu não acredito que self-service volte com a gente se servindo, né? Como o próprio nome diz, self-service, né? Você se servindo. Eu acho que isso não tem um futuro muito promissor, não. Eu não sei depois, com vacina, com etc e tal, como que isso vai desenrolar. Mas num futuro próximo, agora, eu não vejo essa possibilidade, não. Somente com algum funcionário servindo. Que é um problema. Né? A gente tem muitos gestores. Na realidade, o self-service ele veio a princípio para ficar, né?
Vários restaurantes que não, às vezes não tem self-service à noite, mas tem durante o almoço, vários. E aqui em Niterói, por exemplo, a gente tem vários restaurantes self-service que inclusive são muito caros. Não posso falar nome, já me chamaram a atenção aqui, mas assim, a gente tem, né? Eu tenho e que são carésimos. De conta de R$ 300 como self-service. Então, No grupo, pelo amor de Deus. E são super gostosos. E você acaba comendo muito. E aí quando você vê, opa, negócio estranho, né? É complicado. Eu acho que é uma coisa complexa. Eu acho que a questão, eles podem se adaptar, manter o esquema deles, mas ter uma pessoa para servir o público. Então, eu imagino quais são esses que você está falando, né? Porque são coisas que aconteceram há anos e eu fui falar, não, eu pago para o grupo. Estou traumatizada até hoje com esse valor. Então, talvez, e pelo estilo, né? Eles podem colocar um funcionário para isso, né? Então, se adequar, porque a gente tem que pensar no lado também econômico, financeiro. Então, é uma questão de balancear tudo, né? Não adianta a gente ficar só focado num lado e esquecer o outro. Porque o pessoal da alimentação, várias questões, assim, e outros setores, é muito complexo, assim. A gente fica... Quando a gente pensa realmente o que está acontecendo, o negócio não é fácil para ninguém. Mas a gente tem que balancear e daí talvez eles consigam manter o esquema deles, mas daí só acrescentar esse funcionário. Vamos lá. Atire. As normas estão no site da Anvisa, Luciana já falou já, né? Essas são perguntas iniciais, então acabou que algumas já foram sendo respondidas. E eu vou colocar as referências também de Organização Mundial de Saúde, de outros países, porque eu acho que dá uma visão mais global. Ótimo, aí você envia pra gente que a gente gosta, né? A Rafaela, quanto à higienização dos alimentos, como deve ser feito? Já foi dito, por exemplo, legumes, frutos... isso eu já li, da Rafa. A Viviane, existe alguma forma de verificar a qualidade da comida japonesa? Ela pôs entre parênteses, peixes crus. Pelo cheiro? Não, pelo cheiro não. Na verdade, quando você sente o cheiro, é que aquilo já está muito deteriorado. É que aquilo já está, na verdade, assim... a deterioração, para ela ser visível, perceptível, seja pela visão, pelo odor, pelo gosto, ela está com uma concentração microbiana altíssima. Se eu te falar a concentração, né, você vai dar uma assustada. Então, a gente pula essa parte. Mas, porque se a gente for pensar no número real, né, a gente está no laboratório, a gente fala 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, ok. Mas a gente pensar, tem tudo isso de micro-organismo no alimento, né? E lembrando que alimento nenhum é estéril, todos têm algum tipo de contaminação, que a gente tem que evitar são contaminantes que causem doença ou que estejam num nível... Você pode até um que cause doença, mas que ele tenha uma dose infectante de 10 a quarta, 10 a quinta, ele está em 10 a segunda, ok? Você vai consumir. Que você consome micro-organismo todo dia, gente... Sinto muito, mas a gente consome, tá? Faz parte da vida. O que a gente não pode é essa questão. A questão da comida japonesa, bom, então pelo cheiro, não. Se você sentir pelo cheiro, que o negócio tá feio. A questão né? Porque a gente tem vários, tipo, os contaminantes. Qual é o grande problema de patógeno e deteriorante? Patógeno, né, como, né, pato, doença, gene, é aquele que causa. Então, aqueles que causam doença é um grupo. E deteriorante é aquele que deteriora, que estraga, que, né, apodrece, etc. E tal. Os patógenos, eles não necessariamente se mostram. Então, você pode ter um alimento contaminado com patógeno. Por exemplo, você vai numa festa, você não vai comer um alimento que você sentiu que estava ruim, que estava com cheiro ruim. Você vai comer aquilo e fala, nossa, tá uma delícia, tá ótimo. E depois, infelizmente, no dia seguinte, ou depois de algumas horas, começa a ter vários sintomas. Mas por quê? Porque o patógeno, ele pode estar ali em concentrações inadequadas, em concentrações perigosas para o nosso corpo, e ele não alterar nenhuma característica do alimento.
O nosso sonho como microbiologista, assim, pensando na população, era que o patógeno fosse igual um deteriorante, que ele se mostrasse. Então, a questão da comida japonesa tem essa questão, assim, ela é um pouco mais particular e não é por causa da pandemia, ela já merece um cuidado desde antes, né? Tá ouvindo? Deu uma rodada aqui no meu. A comida japonesa, ela tem essa particularidade porque é um alimento de origem animal e cru, tá? Então, que ele tem micro-organismo? Tem. Que ele pode ter algumas parasitas? Pode. Não tem, né? Porque senão, né? Mas você tem toda uma cadeia, principalmente cadeia de frio, para evitar esse crescimento logarítmico ou a contaminação de determinados patógenos. Então, assim, comida crua na pandemia, ela merece atenção tanto quanto fora da pandemia, né? Lógico que a gente tem essa coisa que o vírus não é eliminado, porque temperatura baixa nunca elimina, né? Não é temperatura de eliminação, mas só mais de conservação. Mas a comida japonesa, mais do que nunca, você tem que ter garantia de segurança, de controle, de boas práticas, porque é um produto que tem que ter uma boa qualidade, tanto lá onde ele foi cultivado, a qualidade da água, toda a cadeia do frio, a questão da manipulação, porque é muito mão, né, para você picar, etc e tal, então é muito mão. É um alimento, né, de origem animal, gente. Todo animal tem. A gente tem muito mais micro-organismo no corpo do que outros tipos de células, etc e tal. Então, assim, você tem formas de evitar a contaminação. Eu conheço pessoas que comem comida japonesa toda semana e nunca tiveram nada. Ótimo, graças a Deus, ótimo, lindo e maravilhoso. Mas porque consomem em locais confiáveis. Agora, comer, igual a Sabrina falou, do self-service, comida japonesa, eu também faço isso, porque a oscilação de temperatura, você vai manter 4 graus ali nunca. Só com a circulação das pessoas, o calor humano ali perto, o negócio já foi. Né? E tem que ser tudo muito rápido. Então tem que tomar cuidado, sim, com comida japonesa. Não, por exemplo, proibir, etc. Porque, como eu falei, tem várias pessoas que consomem e nunca tiveram nada. Mas que tem que redobrar o cuidado e que as pessoas têm que ter ciência, quem produz esse tipo, tem que ter ciência da comida sempre fresca, matéria-prima fresca. Então, assim, tem locais que você sabe que não tem coisa fresca ali. Tem algumas recomendações, dependendo do parasita, você tem que congelar o peixe antes, porque daí o parasita, né, não resiste a congelamento, etc. E tal. Então, você tem que saber quais são os procedimentos adequados e executar, tá? Mas é sempre, não é a pandemia que está trazendo isso, é algo de sempre, né? Tanto é que a gente tem até algumas pesquisas com comida japonesa, mas não encontramos nada demais. Comida japonesa é uma coisa que a gente sempre tem que desconfiar quando ela é muito barata, né? Porque justamente para manter essas questões das boas práticas, como você falou lá no início, é a questão custo. E no caso deles, eu acho que é um custo maior ainda, porque você tem que ter uma série de fatores que você já levantou aqui. Então, sim, e a própria refrigeração é cara, né? E para você manter na temperatura adequada é cara. Porque não é uma temperatura normal de geladeira. Tem que ser um pouquinho mais baixinha, né? E aí tem a contaminação cruzada, tem N coisas que as boas práticas falam de evitar a contaminação cruzada. Então, a faca que você está ali tirando a escama, na mesma faca que você vai usar para filetar. Então, tem todas as questões. Então, contaminação cruzada também é um risco. A Tatire tem que ser cloro específico para alimentos, você já respondeu. A Selma, a diluição do sabão pode ser um problema, você já falou também, né? Não, mas isso é diluição do sabão. Diluir o sabão, eu acho. Do sabão, do sabão. Então, diluir o sabão também é um problema, porque por exemplo, você compra o sabão, que isso acontece em algumas casas, que daí vão colocando água para ir rendendo mais. Tá, entendi. Eu acho que é nesse sentido, né? Deve ser, Então, isso é um problema, sim,
Porque ao mesmo tempo que você dilui o sabão, todo sabão tem os seus conservantes, né? Você dilui o sabão, você dilui consequentemente os conservantes também. E você, dependendo da água que você usou para diluir esse sabão, você tem vários contaminantes, né? Você tem lá pseudomonas, você pode ter, né? Mas não vou falar que tem, senão o povo vai começar a ficar neurótico. Mas você pode ter pseudomonas, alguns tipos de coliformes. Então, existem alguns tipos de conservantes que você coloca nesses produtos para evitar a proliferação de determinados contaminantes. Você tem validade desse produto, não é ad eterno, etc. e tal. Então, à medida que você altera este produto, você altera também a validade, você altera a, vamos dizer assim, a característica do produto, porque todo produto foi feito, né, foi pesquisado com aquela concentração de água, aquela concentração de conservante, aquela concentração, então aquela porcentagem disso. Quando você altera em casa, você já não pode garantir. Tanto é que, legalmente falando, a empresa garante aquilo que está ali no rótulo e naquela forma de uso. Saiu daquilo, a responsabilidade é tua. Então, quando você dilui o sabão, você dilui o conservante e daí você propicia a proliferação desses micro-organismos que podem estar presentes, e daí com essa água, dependendo da água que você usa, aí que o negócio vai mesmo. Você já usa uma água, às vezes você está com contaminante. A água do Rio de Janeiro, em janeiro, né, por exemplo, pronto. Não, vocês viram que descobriram, né, que não era só o cheiro de água, não sei o que lá, estava contaminada mesmo, né? Então, o trem estava feio. Então, né? Então, imagina diluir um sabão com isso. Além, tipo, daí você tem duas coisas, né? Química e biológica junto. Tem um pack. Compre um, leve dois. Deixa eu só adiantar aquilo por conta da hora. Água e cloro na medida indicada, então, é o que é o melhor. Uhum. Assim, resumindo, né, para limpar tanto superfícies quanto os alimentos que a gente traz, quanto os sacos de arroz, de feijão, né, e preparado na hora. E cloro, álcool e cloro. E preparado na hora, né? Preparado na hora. O álcool você pode comprar pronto. Isso, normalmente para superfície você usa mais o álcool. Você já pode comprar pronto, você tenta, até porque você tem que, né, preparar em casa, né? Vamos falar farmaceuticamente falando ou quimicamente falando. Se você não tiver o alcoômetro em casa, preparar em casa é um risco, né? Porque daí você tem toda a questão do copo, toda a variação de medida, então compra. Não é uma diluição simples, né? Não, não é. Então é diferente você preparar com um copo, com um becker, com uma pipeta, com uma proveta. Tudo isso vai dar resultados diferentes e você tem uma linha que você pode ir de 60 e pouco até 70, uma faixa, obrigada. Uma faixa que você pode garantir essa ação do álcool. Se ele for 50, já não dá. Se for 55, também não dá. Se não me engano, é de 65 a 72, ou 75, uma coisa assim. Então, fora isso, né? Então, assim, eu até, né, de vez em quando eu pego uns alcoólicos, até dou uma conferida nos álcool que eu compro. Mas, compro esses prontos, mas sempre deixando a tampa bem fechada para ele não volatilizar. Rafaela, então o delivery é seguro? Ou tem que ter fé e seguir os cuidados necessários? Tá. O marido dela, que é Rafael, joga álcool 70 na embalagem mesmo, sendo aquele papel que absorve. Então, gente, vamos falar de delivery agora resumidamente. Então, se eu pedir a comida, eles têm que seguir as boas práticas, ok? Fechou isso. Aí, o entregador, né, seja de moto, de bicicleta, seja o que for, vai lá no restaurante, vai pegar aquela embalagem e vai levar para sua casa. Nesse caminho, a gente tem algumas questões que a gente tem que verificar. Esse entregador já passou por tudo e por todos ali naquele caminho, né? Então, ele tem que ter um local adequado para higienizar as mãos e ele tem que ter álcool 70 com ele. Isso é fato, né? Então, ali. O local que ele vai levar a embalagem também tem que ser higienizado. Então, seja de bicicleta, seja de carro, seja de moto,
aquele recipiente, o Aquela utensílio caixa, que ele né? vai, a caixa, isso, obrigada. Aquela caixa que ele vai levar, ele tem que ser higienizado de tempos em tempos, né? Então, tem que passar álcool, tem que passar cloro, tem que ser, porque ele pode estar vindo com uma embalagem ali contaminada. A outra coisa, quando pedir delivery, dê preferência de pedir naqueles locais que você possa pagar com cartão no próprio pedido. Que daí você só recebe e acaba. Evita dinheiro, porque dinheiro passa de mão em mão. Se não der para pagar ali por aplicativo, paga com cartão, mas o cartão você tem que ver se a maquininha está coberta com plástico. Por quê? A indicação é que toda vez que usa o cartão, a maquininha tem que estar coberta com filme plástico para ele poder higienizar essa máquina após passar o cliente. Dá uma limpada em tudo, cartão, etc e tal, e guarda. E mantenha a distância do entregador. Porque a gente tem que ver também se o entregador vai vir de máscara. Então, enquanto você pega essa entrega, você tem que pegar a entrega de máscaras. Porque às vezes a gente fala assim, tô em casa, aqui que eu vou colocar máscara? Mas a outra pessoa é a mesma coisa se estivesse na rua. Então, foi abrir a porta para pegar a entrega, coloca máscara. Se ele puder subir, né? Porque acho que hoje em dia os prédios estão pedindo todos para descer. Então, máscara, né? O tempo inteiro. E tipo, vai aplicar? Pera só um pouquinho. Vai lá, digita e volta para o seu lugar. Pega essa comida e volta. Mantenha o distanciamento e com o menor contato possível. Pegou esse alimento, volta para casa, tem que ter uma área suja. Pelo menos a indicação é que tem uma área suja em casa. Então, tira o sapato, né? Se não puder deixar fora, deixa uma área suja. Pega essa embalagem principal que veio, joga fora já na hora. E nas outras embalagens, passa assim, álcool 70, deixa lá, né? Dá uma evaporadinha e daí consome. Então, assim, as embalagens que eles vieram na mão, que normalmente vem num saco plástico para depois vir um saco de papel, etc e tal, esse saco plástico, na hora, já joga fora. Nem pense em colocar em casa, reaproveitar. Se você quer reaproveitar saco plástico, então coloca no tanque com cloro ou com sabão, não sabão com cloro. Não. E, né, porque ele forma um gás que é bem perigoso. E daí higieniza, daí pendura no varal para secar, mas daí tem que secar, porque se ficar água, daí tem todos os outros problemas, etc e tal. Mas o delivery, você tem essas questões, né? E daí tem a questão, o delivery às vezes é uma coisa que foi contratada por alguém que não é ligado ao restaurante, gente, mas é a comida do restaurante que está sendo entregue. Então o restaurante tem sim, mesmo que for aquelas pessoas meio que autônomas que vão lá e se cadastram para entregar, etc e tal, eles têm que ter um treinamento. Se ele vai entregar para aquele restaurante, se tiver uma contaminação, é o nome do restaurante que vai para o... ele é corresponsável, né? Corresponsável. Ele é corresponsável. Sim. Então, com delivery, tem que tomar cuidado com essa contaminação pós-produção. Então, e outra coisa, tanto funcionário quanto entregador sentiu qualquer sintoma, casa. Indica para procurar atendimento médico, né? Tipo, eu tô resfriadinho. Resfriadinho, gente, não tem mais aquela coisa que eles falavam assim, tô resfriado. Não, continua trabalhando que não é nada. Tá com sintoma mínimo, gripal, mínimo, pelo menos 14 dias em casa. Isso não tem mais o que falar, tipo, mas no chefe, não sei o que lá. Não esconda, você tá respaldado, tá tudo tranquilo. Não esconda, porque pense que uma pessoa você pode contaminar vários outros. Você vai conseguir dormir à noite? Acho que não. Sim. Faz terrorismo. O Ranieri, vegetais que são consumidos com casca e folhas, eu lavo com água corrente, passo numa solução de bicarbonato de sódio, depois coloco no molho com solução de vinagre. Resolve? Não, Ranieri. Ranieri, Então, tomara que você não tenha feito compras igual a mim hoje, porque aí amanhã é um novo dia e a gente vai fazer o procedimento correto. Então, existe muita questão do bicarbonato e do vinagre, né? Então, assim, oficialmente ou comprovadamente, não tem nenhum, tipo, vai ter um martelo e falar, não, o vinagre é. Aí falam que o bicarbonato é bom para tirar agrotóxicos,
e que o vinagre faz com que alguns parasitas se desloquem do produto, dos folhosos, melhor que o cloro, etc. E tal. Então, tem vários, até trabalhos publicados, que uns encontram resultados positivos, outros não. E aí vai depender do tipo do produto, vai depender da concentração daquele produto do vinagre. Por exemplo, tem 500 tipos de vinagre, de maçã, de vinho branco, de vinho escuro, de isso, daquilo. Então, tem outras coisas. Então, assim, cientificamente falando e oficialmente falando, a gente não tem como indicar. Então, você não vai encontrar na Anvisa, por exemplo, na OMS, em órgãos oficiais, essa recomendação. Existe sim essa conversa, né? Eu já escutei isso inúmeras vezes e conheço pessoas que fazem isso direto, mas eu não consigo garantir que vai ter uma eficiência, uma eficácia comprovada, ao contrário do hipoclorito. Seja seguido todo o procedimento de pré-lavagem, de lavar a folha, depois o cloro, deixar o tempo adequado, depois enxaguar com água corrente e de qualidade. Então, existem sempre vários protocolos, assim, né? Mas você tem que seguir adequadamente. Por quê? Se eu fizer o cloro e falhar em um dos pontos, meu processo inteiro foi por água abaixo. Aí eu vou falar, nossa, mas eu higienizei e não deu certo. Não higienizou porque em vez de 15 minutos você deixou 13. Não coisou porque depois você enxagou com a água da torneira, por exemplo, e a água do rio ou de outro lugar estava contaminada. Então tem vários pontos que para a gente ter, ele até falou do POP, né? Para a gente ter... Não, isso eu vou falar uma coisa, vocês vão dar risada, mas em casa eu tenho pop para lavar roupa, eu tenho pop para isso. Tudo eu tenho pop. Na máquina de lavar, eu tenho pop de lavar roupa, porque não sou só eu que lavo, outras pessoas podem lavar. Então, eu vou fazer aqui em casa para ver se o povo ajuda a lavar roupa. Daí não tem desculpa que não sabe fazer, né? Então, assim, sei lá, vai lavar coisas de criança, de mamadeira, não sei o que lá, tem pop para tudo. E isso é revisado, né? Como eu falo, tem que ser revisado. E ponto a ponto, porque cada coisa que você insere, você vai procurar se aquilo é real ou não. Sim. Então, é aquela coisa, tipo, vou colocar lá o bicarbonato. Quais são as evidências que eu tenho que isso realmente resolve? Mas eu não sei o que lá, isso, aquilo, mas quais são? Quais foram? Qual foi o número? Qual isso? Existe algum órgão oficial? Pode ser que até tenha e eu não tenho conhecimento. Né? Daí, se vocês souberem, vocês me falam, mas que eu saiba até agora não se tem. Pode ser que a gente até possa fazer algumas pesquisas em frente a isso quem sabe? E descobrir que possa, né? Falar, nossa, a Luciana falou, mas realmente era ótimo. Pode ser, mas do que eu tenho conhecimento, até o momento não se tem isso. Existem sim várias recomendações, mas nenhuma que eu saiba oficial. E eu dou umas fuçadas daí. Então, posso dar eu vou dar até uma fuçada maior agora e depois eu respondo. Qualquer coisa, se tiver, vocês publicam. Bem, Lu, acho que pelo adiantar da hora, já são 15 para as 8. Eu vou agradecer muito a sua participação. Como Ranieri, acho que muitos outros, eu vou rever também os meus conceitos, né? Ainda bem que a geladeira está vazia, como eu já falei, porque eu adoro aquele produto que eu falei, que eu não vou fazer a propaganda, passava em tudo e pronto, para mim estava tudo resolvido. Então, temos sorte, porque não estamos aqui cheios de saúde e tal, mas vamos fazer a coisa da forma mais correta possível, que isso é o que é o melhor. Né? Então, eu acho que até esse produto, desculpa, eu sempre falando em cima, eu acho que até esse produto lançou alguma coisa voltado para Covid, com álcool, alguma coisa assim. É outro. Vou falar, é o CIF. É o CIF. Tá. Ele lançou. Comprei também o álcool, mas eu nem reparei. Eu falei assim, legal. Aí peguei e botei. Mas vou ver o rótulo para ver o que tem lá. Mas faz parte. Eu quero agradecer muito, Lu, a sua participação. Foi ótimo. Acho que todos que
participaram, aprenderam bastante. Acho que foi muito interessante não só ver o papel do farmacêutico nesse processo, mas também ver as coisas práticas, né? Porque às vezes a gente acha que até que quando a gente está lá na universidade está tão distante. Não, a gente está dentro da rotina, a gente consegue fazer estudos, fazer trabalhos científicos dentro da rotina do ser humano, né? De uma pessoa normal, de todos nós. Então, eu acho que foi super válido a sua fala. Eu gostei bastante, estou vendo aí, você já está lendo, né? Tem vários parabéns, todo mundo falando que foi excelente, vários coraçõezinhos, né? Então, eu agradeço a presença do pessoal até essa hora escutando a gente aqui falar quase 2 horas, né? Mas eu acho que se a gente ficou até esse horário é porque foi legal, né? Foi bom, foi proveitoso para todo mundo, né? Então, agradeço muito e agradeço a presença de todos, né? Por esse tempo grande. E só para fechar rapidamente, só para a gente falar qual vai ser a nossa atividade na semana que vem. A nossa atividade na semana que vem vai ser um pouquinho diferente. Então, de meados de maio, a gente vem se encontrando todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, aqui pelo Instagram. Mas semana que vem a gente vai abrir uma exceção e a gente vai fazer a nossa live pelo YouTube. Porque a proposta da nossa live semana que vem vai ser com um olhar para os alunos de graduação da Faculdade de Farmácia. Então, o pessoal que está aqui presente ainda, se puder ajudar na divulgação junto aos alunos da Faculdade de Farmácia, se tiver algum aluno, né, e puder fazer a divulgação junto à Faculdade de Farmácia, junto aos alunos, vai ser muito importante, porque a nossa proposta é trazer as coordenadoras de curso, né, a professora Tereza e a professora Maria Carolina, né, que estavam aqui as duas, né? Então, tanto a Tereza quanto a Carol, elas são coordenadora e vice-coordenadora, né, do curso de graduação, e elas vão vir falar com a gente, conversar com a gente sobre as questões das perspectivas para os alunos de graduação, né? Como que o NDE vem trabalhando exaustivamente, a Luciana faz parte do NDE, eu não faço parte do NDE da graduação, mas o NDE vem trabalhando exaustivamente. Então, a sensação que às vezes a gente tem é que os alunos acham que não estão fazendo nada, que agora só foram os concluintes, né? Mas, na realidade, muitas coisas, é um trabalho muito árduo que está sendo feito para que possa se viabilizar, de alguma forma, um possível retorno que, na realidade, ninguém ainda sabe, né? Então, assim, cursos, eu e a Luciana, a gente acabou de fazer um curso online, né? Tipo, usar uma plataforma para as aulas, né? Pensar em coisas atraentes, divertidas, né? E palavras cruzadas, que quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus, depois eu achei legal, mas coisas que a gente, pelo menos para mim, eu não tinha muita noção desse universo, que é um universo enorme, né? Então, nós, professores, e a coordenação especial, junto com o núcleo docente, estruturante, eles vêm fazendo um trabalho muito árduo para os alunos de graduação, obviamente, atrelado à Prograde, que também vem sendo feita uma discussão ampla na faculdade, então, na universidade como um todo e na faculdade de farmácia. Então, a proposta semana que vem é que a gente vai conversar com as coordenadoras para tentar sanar as dúvidas e promover esclarecimentos para os alunos da graduação. Então, a gente vai fazer pelo YouTube, por conta de cabem mais pessoas na tela do YouTube, vamos dizer assim, tá? Então, vai ser no mesmo horário, e a gente vai fazer toda a divulgação aqui pelo Instagram, porque a gente sabe que os alunos têm mais familiaridade com o Instagram, tá? Então, pelo Instagram e pelo Facebook, a partir de amanhã a gente já está divulgando como é que vai ser a nossa live da semana que vem. E aí, a partir de amanhã, a gente também já vai colocar uma caixa de perguntas no Stories para vocês já irem colocando as perguntas, as dúvidas que vocês têm, porque a gente já vai enviando para a coordenação para poder estruturar melhor a live para que a gente contemplar a maioria dos alunos. Então, é muito importante a participação dos alunos, porque vai ser um canal aberto e reto direto, como foi aqui, né? Para que a gente consiga ajudar
de alguma forma, né, no que for possível, aos alunos. E aí, assim, óbvio, a gente estende a participação para todos os professores, né, em especial os professores do núcleo docente, como Luciana, porque eu acredito que podem ajudar muito, né, na questão da discussão, uma possível dúvida, né, um questionamento, eu acho que vai ajudar bastante. Então, convoco a todos que chamem os alunos para que participem, porque é para eles, né, para vocês, os alunos da graduação, que a gente, em especial para vocês, que a gente vai estar fazendo essa live. E aí, na outra semana, a gente já retorna aqui pelo Instagram, com um novo palestrante que está no forno. Já tem mais 2 ou 3 no forno, que aí a gente vai higienizados todos devidamente, da forma correta, com POP adequado. Aí a gente vai se encontrando toda semana. Lu, muito obrigado, foi ótimo, adorei. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui até essa hora. Marina deve estar lá, agitada, então... Tá feliz da vida. Ah, então tá tranquilo. Assistindo o filme, minha filha, pode fazer o que quiser. Não deixe de fazer isso nunca. Hoje eu tenho filme. Presente de Natal. Que bom. Mas não, muito obrigado. Bastante, viu? Foi super. Eu me senti honrada pelo convite, agradeço. Parabéns pelas ações de vocês. Parabéns pela sessão da semana que vem, que vai ser super importante. E que precisar, estou super à disposição. E daí tem o Instagram do laboratório, que foi um projeto de extensão, que é da professora Alice, da professora Adriene e meu, são nós 3 como professores, que a gente fez esse Instagram para divulgar essas informações sobre microbiologia, né? E então, que faz parte de um projeto de extensão que a gente criou agora nessa época de pandemia, justamente para tentar auxiliar a população o máximo possível com informações. Então, quem quiser, o Instagram é LHIMA, Lima. Isso aí. Lima. Então, está à disposição e nós estamos à disposição. Parabéns pelas sessões de vocês. Saúde para todo mundo, por favor, todo mundo, cuidem-se, cuidem do seu próximo e use e atendam às recomendações, tá? Sim, com certeza. E agradecer novamente a equipe do projeto, eu, Rafaela, Natália, Gustavo e Alexandre, porque graças a eles, cada um faz uma coisinha de um lado que a gente está aqui. São todos tops, né? Todos tops, com certeza. Super dedicados, corações... Escolhi a dedo. Gente, muito obrigado. Abraços virtuais e todos. Cuidem-se e até semana que vem. Beijo. Saúde. Muito obrigada, Lu. Obrigada. Tchau. A Adriane colocou lá. Como que desliga? Você que desliga, né? Eu desligo aqui. Beijo, tchau. Obrigada, beijo, gente. Deus. Tchau, beijo.